da Doce Sabores, Doce Comércio de Chocolate Luciana, Danilo, Juma e o André. Deixa eu falar um pouquinho aí da nossa empresa. Aqui a Doce Sabor é uma empresa que atua na área de indústria e comércio de chocolate em geral. Trabalha com os mais variados tipos de derivados de chocolate. Tem como visão ser a maior e melhor empresa de chocolate finos do Brasil, oferecendo aos clientes e parceiros uma relação duradoura com foco em crescimento, sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. A missão aqui é proporcionar ao maior número de pessoas uma experiência memorável e excelente em produtos e serviços, sendo referência em gestão do negócio de chocolate. Aqui a nossa, vou contar um pouquinho da história aqui da Doce Sabor. A gente tinha aqui sabe que chocolate é um dos doces mais comercializados do mundo. Então, quem não gosta de chocolate? Por outro lado, a gente sabe que o chocolate tem em qualquer esquina. Todo mundo faz chocolate. Então a gente partiu com uma pesquisa qualitativa para tentar identificar uma demanda reprimida. De uma certa forma, a gente conseguiu observar. O chocolate, apesar de ser considerado um produto, ele pode ser considerado um produto sazonal. A gente tem Páscoa, a gente tem Dia dos Namorados, Dia das Mães. Então, essas datas, eles acabam aderindo ao chocolate, fazendo com que ele seja sazonal. De uma certa forma não é, porque todo mundo, pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, então tem um consumo frequente de chocolate. É preciso saber como explorar isso. Então, nossa pesquisa, a gente chegou ao seguinte resultado. 70% da amostra das pessoas que foram pesquisadas falou que gostaria de presentear alguém com chocolate. E 75% dessas pessoas, eles querem chocolate presente em locais de mais fácil acesso, como, por exemplo, floricultura. Quem não vai comprar uma flor e tem chocolate em floricultura? Então, é uma combinação que faz muito sentido nesse ambiente. Uma banca de jornal. Por que numa banca de jornal? Porque chocolate ele é consumido em locais de grande população de pessoas. Então, se você tem uma banca de jornal, é um local que passa muita gente. Se você tem chocolate, como a gente até tem chocolate lá, mas a gente tem os tradicionais, você não consegue. E os supermercados também. Embaixo do Fernando Salê, deixa eu te pedir uma coisa, já que tem como aumentar o brilho dele, apertar o app e apertar aqui, não você aumenta o brilho dele. Aí, de repente, ele se puder colocar a formatação dele para o pessoal ver, fica mais fácil. Como vai cortar? Vai ter uso bem, mas enfim, só o slide, ó. Estou usando média, ele muita coisa. Hã? Está usando média? Ah, tá. Beleza. Aí vai ficar mais fácil para você. Pronto, resolvido. Parabéns. Então, como eu estava falando, a boa aparência também é algo extremamente relevante aqui nesse segmento de chocolate como presente. Então, uma boa embalagem, uma boa apresentação faz todo sentido no chocolate. Boa noite. Eu vou falar para vocês sobre a gestão de risco. E, na verdade, o risco é algo que afeta a empresa de forma negativa. Ela pode ser mensurada como alto, médio ou baixo.
E ela muitas vezes é confundida com a incerteza, né? Por isso você tem como mensurar pelos históricos anteriores da empresa. A incerteza ela não tem como ser mensurada. E também a empresa ela precisa trabalhar com a probabilidade, que é identificada através de porcentagem, através também de históricos anteriores da empresa. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os tipos de risco. Tem o risco de crédito, que é o risco de não pagamento do crédito concedido na vigência da transação em função da saúde financeira do devedor. O risco de mercado, que é causado por alterações adversas nos preços dos ativos e operações off-balance. E o risco de operacional, que é definido como a possibilidade de perda direta ou indireta causada por ausência ou fraqueza de controles internos adequados ou perda por eventos externos. O chocolate é algo que tem que ser cuidado um pouco diferenciado no manuseio, justamente pelo risco de estragar mesmo a produção de chocolate. E aqui a formação de preço. Para formar o preço, tem que levar em consideração tudo que você gastou para produzir esse produto, então ele tem que cobrir esse custo, mas ele também não pode ficar muito diferente do que é praticado no mercado. Então, o preço é definido dessa forma. E existem as decisões especiais, que são situações adversas que podem acontecer no decorrer do período da empresa, e você tem que saber como você vai agir em relação a isso. Então, você tem que identificar o risco, controlar como que você vai agir para suprir esse problema que aconteceu na sua empresa e acompanhar para que ele não volte a acontecer. E aqui o markup, quando a gente calculou o preço de venda. Então, nós definimos a comissão de 3% de venda, um lucro de 27%, chegando ao preço final mínimo de 1,61 por bombom. Boa noite. Boa noite. Falando de exportação, né? Exportamos nossos chocolates para a Argentina durante o ano todo, mas a época que mais vendemos é durante a Páscoa. Não é diferente do Brasil, porque a gente não consome mais chocolate nessa época. E por que a Argentina? Por conta do frio, né? Um exemplo é Bariloche, que chega a nevar, e o frio aumenta o consumo do chocolate, né? A Doce Sabor ela tem uma forma direta de comercializar, né? A Doce Sabor ela usa de forma direta, dessa maneira é aquela que o exportador conduz todo o processo de exportação. Isso vai desde o primeiro contato com o exportador até a conclusão da operação de venda. Nesse caso, cuidamos de todos os detalhes, desde a comercialização e entrega do produto até a cobrança, o que exige maior atenção administrativa em termos de recursos humanos e de tempo. Essa modalidade é a mais ambiciosa e lucrativa, proporciona um maior crescimento no mercado internacional. Pode passar? Aqui é um fluxograma da exportação, né? Começa com planejamento, pesquisa de mercado, negociação com o importador, elaboração de fatura pro forma, envio da fatura pro forma para o importador vai ao banco e solicita a abertura da carta de crédito, o exportador analisa a carta de crédito, o exportador elabora a fatura comercial, o exportador prepara a mercadoria para embarque, o exportador elabora o PAN-list, que é a lista da mercadoria que está sendo enviada, o exportador emite nota fiscal, o exportador ele providencia o pré-transporte até o porto, o exportador solicita o despacho aduaneiro, o pagamento de frete seguro pelo exportador, recebimento do conhecimento do embarque, desembaraço e averbação da Receita Federal, a emissão do comprovante de exportação, o exportador consolida toda a documentação, o exportador contrata câmbio, o exportador entrega a documentação ao banco, o exportador liquida o câmbio e recebe em reais, o exportador envia a carta de agradecimento. Ou seja, nós fazemos todo o processo da exportação. Boa noite. Boa noite. Hoje vamos falar um pouco sobre análise do cenário econômico
e economia brasileira internacional, conceito de macro e microeconomia, conceito de oferta e demanda, e os demais à frente. Quando a gente pensa em economia, a gente imagina logo um porquinho formado de cofrinho. Economizar significa poupar. Para os gregos, da origem da palavra micro e macroeconomia, macro significa amplo, grande, e micro, pequeno. Já economia vem da palavra oikos, que significa lar, riqueza, e a palavra nomos, que significa lei, administração. Ou seja, para os gregos, a economia era a administração do lar, seja ela de pequeno, pode ser de micro, ou de grande, que seria a macroeconomia. Mas de lá para cá, o sentido da palavra se ampliou, e não só a riqueza do lar, mas a riqueza do modo geral, a riqueza que o homem produz. A microeconomia, ela nada mais é do que o ramo da ciência econômica que lida com o individual. Já a macro, ela cuida do mercado todo. Para entendermos melhor, imaginemos a microeconomia como uma simples água. E a macroeconomia como uma floresta, como um todo, e as suas interrelações entre fauna e a flora. Conceito de oferta e demanda. A oferta nada mais é que a quantidade do determinado bem ou serviço que produtores e vendedores disponibilizam no mercado em um determinado período de tempo. Já a demanda, segundo o Pinho e Vasconcelos, é um desejo de compra, podendo ou não ser consumado. Análise da demanda e oferta de mercado por meio de produtos e serviços da empresa. Nós comercializamos chocolate. Quem não gosta de chocolate? Quem agora não está imaginando aquele que de chocolate, quentinho, até mesmo gelado, e para vendermos produtos, nós fazemos pesquisas de mercado para chegarmos a um determinado preço. O nosso carro-chefe seria o bombom. Imagina aquele bombom delicioso de chocolate. Esse é o nosso carro-chefe. Para chegarmos a um preço de equilíbrio, para equilibrar a demanda e a oferta desse produto, a doce sabor, fez uma pesquisa de mercado e jogou no mesmo o produto com diversos preços. Chegamos a um equilíbrio do produto, o bombom seria o nosso carro-chefe, a R$2. Isso sem mexermos nos custos fixos e variáveis da empresa. Obtendo assim o lucro meio que 90% desejado do produto. Políticas macroeconômicas e seus efeitos sobre a atividade da empresa. Políticas econômicas são ações tomadas pelo governo buscando determinados objetivos, como o crescimento econômico, a estabilidade do preço, o controle da inflação, o equilíbrio interno, mantendo um equilíbrio entre déficit e superávit, e a distribuição de renda. Para isso, o governo utiliza essas 4 políticas, são fiscal, cambial, monetária e renda. Como foi dito anteriormente, o nosso produto, recentemente, ele acabou chegando até o solo argentino. Nossos irmãos agora estão experimentando os deliciosos chocolates da doce sabor. Uma política fiscal, mas uma política fiscal que o governo tem no mercado mais equilibrada, a empresa pode crescer nos últimos 6 meses em 15%. Tendo em vista que hoje o Brasil é o 4º maior produtor de chocolate do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Isso se dá a essas políticas, né? Tendo em vista que grande parte disso se dá à ascensão da nova classe média, a chamada classe C. Próximo. Conceito de globalização. A globalização é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo. A globalização ela está presente em tudo que a gente faz. Por exemplo, são vocês. Quando a gente acorda de manhã cedo, a gente olha o celular, no celular, a gente olha a hora, no celular da Nokia, da Finlândia. A
A gente vai ao banheiro e escova os dentes, um trem militar Colgate, americano, Estados Unidos. Vai trabalhar no Chevrolet, que é americano, e então usa roupas Lacoste, francesa, e sapatos Nike, que são dos Estados Unidos. E quando você trabalha, vem para a faculdade. Pega o seu Chevrolet lá, né, Estados Unidos. Chega à faculdade e abre o seu notebook de marca Toshiba. De onde que é? Japão. Abre o Windows, americano. Navega nas redes sociais, tem o Facebook, o Orkut, o YouTube, tudo americano. Final do dia, chega em casa, liga o seu home theater, aquela TV de 42 polegadas, que graças a Deus econômicos, não vou comprar em 70 vezes. Você liga a sua TV ou o seu home theater, que são japoneses. Senta no seu sofá francês, liga o ventilador chinês e vai dormir para repetir tudo no dia seguinte. Ou seja, a globalização tem suas fases boas e suas fases ruins. O lado bom da globalização seria o conforto. Quem hoje em dia aqui não pode ter um televisor, um LCD, que antigamente você podia comprar? Tecnologia, então, a gente vê uma coisa que está ocorrendo do outro lado do Oriente, instantaneamente, seja no streaming do celular ou até mesmo assistindo a televisão ao vivo. E também tem o seu lado ruim, como o consumismo. A gente consome desordenadamente, sem precisar. Eu tenho 3 celulares, não preciso, mas eu tenho. Isso é globalização, está barato, eu posso comprar. Mas eu não podia. Poluição. As indústrias e as fábricas produzindo mais, elas vão gerar mais gases tóxicos, a atmosfera e a natureza de um modo geral. E a desigualdade social, que globalização para muitos é sinônimo de desemprego. Infelizmente, isso é uma grande verdade, mas a Dor do Sabor, ela tem políticas que visam reduzir e de encontro alguns conceitos da globalização. A Dor do Sabor é uma empresa 100% sustentável, porque tudo que ela utiliza, ela acaba reutilizando. E dentro do aspecto geral da globalização, dá para se conviver com a mesma de forma consciente, de forma amigável, de forma para se crescer no mercado que se existe atualmente. Então, esses foram os conceitos aí de globalização e os demais itens que foram ditos. Agora eu vou passar para o André, que vai concluir. Perdão, gente. Definição de ciclo operacional e ciclo financeiro. Ciclo ciclo operacional. Ciclo operacional nada mais é do que, desde o momento que você, vou falar agora de gestão econômica, financeira e investimento da empresa. Ciclo operacional nada mais é do que o momento que você compra a matéria-prima até o momento que você recebe o valor da venda daquela matéria-prima. E o ciclo operacional é o momento, conta o período de tempo em que você paga o fornecedor até o momento em que você recebe o crédito gerado pela venda daquele produto. O giro de caixa da empresa Dor do Sabor, num determinado período, 365 dias, que são dados um ano, foi o seguinte: o giro de caixa é o valor do período, no caso 360, dividido pelo ciclo financeiro. O ciclo financeiro da Dor do Sabor tem um período de 30 dias, ou seja, em um ano, a empresa girou 12 vezes. Isso é bom, por quê? Porque quanto maior for o giro de caixa da empresa, menor será a necessidade dela buscar algum recurso externo, como por exemplo um capital de giro, um banco ou algo semelhante. Caixa operacional da empresa. O caixa operacional da empresa nada mais é do que o montante recebido e gasto durante um determinado período. O caixa operacional da Dor do Sabor, em determinado período, apresentou o seguinte: é o DAC, seria o desconto anual de caixa, pagamento do fornecedor e desembolso anual no lucro, dividido pelo giro de caixa. E como eu disse anteriormente, é dito ao ano. Chegou-se no ciclo operacional de R$20.000. Esse é o gráfico ilustrativo do ciclo operacional e financeiro da Dor do Sabor, Indústria e Comércio de Chocolate. Como havia dito anteriormente, o ciclo operacional ele corresponde desse momento da compra
até o recebimento da venda, que corresponde a 65 dias. Já o ciclo financeiro nada mais é do que o período entre a venda da mercadoria produzida até o recebimento das vendas da mesma mercadoria. Agora sim, eu vou passar para o André, que ele vai concluir. Bom, sobre mercado de capitais, o mercado de capitais, como a gente sabe, é o sistema de distribuição de valores imobiliários, liquidez para as empresas e viabiliza o processo de capitalização. Então, lucratividade, competitividade e investimento, novas soluções, tecnologias, qualidade e inovação. Então, isso aqui são fundamentos aqui para uma empresa de sucesso. E, indicador de sabor, citar aqui um exemplo de investimento, fundo de renda fixa, né? Ele investe títulos de renda fixa públicos ou privados, possui uma gestão ativa em busca de retornos adicionais, não acompanha obrigatoriamente as oscilações das taxas de juros, né? Mas para isso, é necessário medir aí a relação risco e retorno desse fundo. Então aqui alguns principais indicadores, o Bovespa para o mercado acionário, CDI para os fundos de renda fixa e o aspecto da economia, né? Então, como está a economia na atualidade, a estabilidade da economia. Então, isso aqui é um exemplo aí de investimento que o indicador tem praticado. A Doce Sabor, ela resolveu fazer uma reforma na unidade, né? Essa reforma incluiu rampa de acesso a deficientes físicos, né? Espaço maior entre as prateleiras expositoras. Essa reforma custou para o Sabor R$50 mil, né? E a construção de uma nova unidade. Foi construída uma nova unidade em Campos do Jordão. E essa nova unidade custou R$150 mil. Também foi feito um investimento em tecnologia. Fizemos um site para divulgar os produtos, né? Esse investimento custou R$10 mil, ou seja, o total desse investimento foi de R$210 mil, foi aplicado no fundo de renda fixa em 36 meses, com uma taxa de juros composta de 0,5% ao mês. Que deu um investimento de R$5.334 mensais. A Doce Sabor, ela precisou fazer um empréstimo devido à queda de uma árvore de energia elétrica, construções de fornecimento de energia, né? E os nossos produtos dependem do fornecimento de energia, né? A empresa não pode parar. Então foi feito um empréstimo de R$40 mil, a ser pago em 24 meses, uma taxa de juros composta de 5% ao mês, ou seja, R$2.900 mensais. Aqui o lucro, na Páscoa, como a venda é maior, houve um lucro de R$40 mil, e esse lucro foi dividido proporcionalmente entre os sócios. O capital social integralizado da empresa foi de R$400 mil e 4 sócios, né? Aí, por exemplo, o primeiro sócio, ele investiu um capital de R$150 mil na empresa, ele teve um lucro de R$15 mil. Segundo sócio, R$100 mil, segundo R$10 mil. Terceiro sócio, R$85 mil, teve um lucro de R$8.500. O quarto sócio, R$65 mil, teve um lucro de R$6.600. Bom, passa a palavra para o André. Apesar de muita gente falar que o mercado de chocolate é considerado sazonal, sempre é algo inovador para competir nesse mercado. Com análise de mercado, risco corrente da economia, é possível participar desse segmento. Então é importante você participar, não concorrer, porque dependendo do que você for concorrer, você pode não se sustentar no mercado. Então é possível participar. A demanda é grande. Basta criatividade e vontade de vencer. É isso.